Paz do Senhor, amados, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui conectados para levarmos a ti assim uma palavra de Deus ao teu coração. Eu quero partilhar uma breve palavra de Deus ao teu coração que se encontra no livro Primeiras de Crônicas, capítulo 13, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Davi e todos os israelitas foram abalar, que é Kiriat Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins. A arca sobre a qual o seu nome Yahweh é invocado. Da casa de Abinadab transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo e especial, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, de liras, tamboris, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à era de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Deus acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado seu companheiro Uzá. E até nos nossos dias, aquele local é conhecido como Peretes Uzá, a punição de Uzá, ou seja, significa esse lugar, né? Naquele dia sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, deste modo, como poderei transportar a arca de Deus? Essa é uma questão, e nessa questão está a nossa mensagem de hoje. Em outras mensagens, em outras versões, diz que: como trarei a mim a arca do Senhor? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-Edom, o Geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-Edom, em sua casa. E Yahweh abençoou a Obed-Edom e fez prosperar toda a sua propriedade. E o tema da mensagem hoje é: como trarei a mim a arca do Senhor? Bem, irmãos, a Bíblia declara que o rei Davi, ele governa, e o governo do rei Davi é um governo teocrático, ou seja, é um governo que tem o Deus como centro da sua governação. A Bíblia declara que Saul, quando reinou, não queria saber da arca de Deus. Eu acho que uma das questões pelo qual ele tanto fracassou é porque ele não queria saber nada de Deus. E não existe o maior fracasso do homem quando não tem Deus. Você pode pensar que está a ganhar, mas és um fracassado, meu irmão. Se não tiver Deus, és um fracassado mesmo. Precisa de Deus, precisa de Jesus, precisa da presença de Deus. E o rei Saul, quando governou sem Deus, você viu como é que o reino dele acabou? Rejeitado por Deus. Deus não queria mais saber nada com o rei Saul. Não queria saber nada com Saul. Deus havia o negado, o rejeitado. E pegou o reino, deu a Davi, seu irmão, seu próximo. A Bíblia declara que o rei Saul morreu. Quando Saul morre, Davi é proclamado rei em Israel. E quando o rei Davi começa a reinar, a primeira coisa que ele pensa: eu quero trazer a presença de Deus a mim. E ele invoca os seus irmãos, ele proclama e chama os seus irmãos, eles vão a Kiriat Jearim para buscarem a arca de Deus, para trazerem ela para Jerusalém. A Bíblia declara que quando eles vão para transportar a arca de Deus,
eles vão e compram um carro novo. Ou seja, Davi ele tinha tanta sede pela presença de Deus, mas ele não sabia como fazer. Ele pensou que era só comprar bois e só transportarem a arca. Não é dessa maneira que deve ser. É bom a intenção que muitos de nós temos de buscar a Deus, mas nós não podemos querer trazer a nós a presença de Deus sem sabermos dos princípios que foram estabelecidos por Ele para que nós possamos atrair a nós a presença de Deus. E como nós podemos atrair a nós a presença de Deus? Ou seja, Davi perguntou: como trarei a mim a arca de Deus? Davi, quando vai trazer a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém, a Bíblia diz que Uzá e Aio, que estavam a transportar a arca, depois os bois tropeçam numa pedra. Eu acredito que aquela pedra que estava lá no caminho era a reprovação de Deus para aquilo que eles estavam a fazer. Certamente que eles queriam a presença no meio deles, mas você não pode hospedar a presença de Deus em pecado. O único modo pelo qual nós podemos hospedar a presença de Deus é se nós estamos em santidade. E o que é estar em santidade? Estar em santidade é estar alinhado em linha com os fundamentos da palavra de Deus. Quando você está alinhado em linha com os pensamentos da palavra de Deus, então você está apto para hospedar, para transportar a arca de Deus. Talvez muitas das pessoas oram, jejuam. Não, mas eu já orei tanto, mas eu já jejuei tanto, até hoje não consigo ver poder de Deus na minha vida. Uns até pegam feitiço só para mentir que têm poder. Muitos profetas que são feiticeiros não são profetas. Muitos pastores que não são pastores, mas são feiticeiros. Pegaram feitiço para tentar aldrabar as pessoas, que é o poder de Deus. Não é assim, meu irmão. Está reprovado. Não adianta só se mentir. Não tenta se mentir. Deus já te reprovou, porque Deus não derrama a sua presença, a sua glória num coração que está distante dos princípios dele. Se você não sabe os princípios que estão na palavra dele, você está rejeitado. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde por falta do conhecimento da palavra. Como Uzá se perdeu? Como Davi, ao transportar a arca, fez com que Uzá morresse naquele lugar? Certamente, se Davi soubesse os princípios escritos na palavra de Deus de como a arca poderia ser transportada para Jerusalém, Uzá não deveria morrer. Por quê? Porque a princípio a arca de Deus não poderia ser transportada diante de bois. Não seria a arca a transportar, não seria os bois a transportarem aquela arca diante deles. E segundo, tinham que se santificar. Eles não tinham santificado. Eles só foram convocados e todo mundo, vamos. Nem é assim, irmãos. Nós precisamos nos abster, matar o pecado, matar a iniquidade, subjugar a carne, matar o orgulho, matar a soberba. Mas você tão orgulhoso como você é, esse orgulho que você tem, esse orgulho que você carrega na tua alma, no teu coração, de que você é o único que é certo, você é o único que faz as coisas certas. Você acha que Deus vai derramar glória dele num coração assim? Um coração tão orgulhoso? Não, irmão, deixa disso. A Bíblia, a palavra de Deus, nada está acima da palavra de Deus. Não existe nenhuma revelação, nenhuma fita, nenhuma água, nenhum óleo que está acima da palavra de Deus. Davi não sabia os princípios de como poderia transportar a arca de Deus. E a não observar os princípios da palavra de Deus, Uzá pereceu. O meu povo se perde por falta do conhecimento da palavra de Deus. Então nós somos convidados a meditarmos profundamente a palavra de Deus. Então nós somos convidados a mergulhar nas Escrituras. Então nós somos convidados a meditarmos dia e noite a palavra de Deus. Quando Deus vai falar para Josué de que
lá no capítulo 1 de Josué, medita no livro da lei de dia e de noite. Só assim você fará prosperar o teu caminho. Só assim você vai salvaguardar a tua alma. Josué, guarda o livro da lei. Medita o livro da lei de dia e de noite. Mas nós temos que ser aqueles que têm prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite. É um convite a nos enchermos da palavra de Deus. Como traremos a nós a presença de Deus? Nos enchendo em primeiro lugar da palavra de Deus. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, nós temos o conhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer. Ou seja, como a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, como eu tenho conhecimento de que Deus cura, lendo a palavra de Deus. Quando eu leio na palavra de Deus, eu vejo, uau, Ele curou a mulher de fluxo de sangue que havia 12 anos. Uau, Ele ressuscitou essa menina, Ele curou, ele deu vista aos cegos, Ele limpou os leprosos. Eu tenho a noção que Jesus cura, que Jesus salva. Como? Lendo a palavra. Quando você tem conhecimento da palavra de Deus, quando você sabe de quem Deus é, através da palavra dele, então aquilo que você conheceu na palavra, você vai experimentar na tua vida. Por exemplo, você encontrou alguém que está doente. Você que tem Deus na tua vida, impõe as mãos, a pessoa vai ser curada. Por quê? Porque a arca de Deus está em você. A presença de Deus está em você. Como trarei a mim a presença de Deus? Como trarei a mim a arca de Deus? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Se vocês soubessem que cura é de graça, cura não é para ir nos quimbandeiros, quimbandeiro não salva ninguém, não cura ninguém. É preso, ele está a prender mais você. Pensa que está aí lá para te curar, está a te prender nas trevas. Está a te lançar no inferno diretamente. Jesus é a cura verdadeira. Jesus é o que nós precisamos para as nossas vidas. É Jesus. E nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus em nós. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando nós sabemos a palavra de Deus, Ele não nos rejeita. Ó sacerdote, como tu rejeitaste o conhecimento, Oséias capítulo 4, versículo 6. Como tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei para que não seas sacerdote diante de mim. Como trarei a mim a arca de Deus? Essa foi a questão de Davi. Uzá morreu. E esse Uzá que morreu naquele lugar de Perez Uzá, que é o lugar que é o lugar onde Uzá pereceu, o lugar em que Uzá pereceu. Por que Uzá morreu? Uzá morreu porque não sabia como transportar a arca de Deus. Muitos cristãos estão a morrer porque não sabem transportar a arca de Deus. Muitos de nós cristãos estamos frustrados porque não sabemos como buscar a arca de Deus. Estamos aí buscar feitiço para colocar em vez do poder de Deus, porque não sabemos como transportar a arca de Deus. É você orgulhoso, mentiroso, corrupto, pornógrafo, masturbador, pecador. Vai. Queres ver sinais de Deus em você? Queres ver poder de como? Tem que morrer primeiro. Tens que morrer primeiro. Se santificando. Só assim você poderá ver a glória de Deus. A Bíblia diz de que Davi, ele voltou para Jerusalém e deixou a arca na casa de Obed-edom. E Obed-edom hospedou a arca de Deus. A Bíblia diz que Deus em tudo lhe prosperou. Tudo lhe prosperou. Ou seja, se a mulher não gerava, passou a gerar ainda mais. Se a mulher gerava, ainda gerou mais ainda. Se as suas ovelhas, né, esse
Essa era a riqueza do povo daquela época, né? Os gados, tipo os bois, as ovelhas. Se não geravam, passaram a gerar ainda mais. Se geravam, ainda piorou. Deus lhe abençoou sobremaneira. Por quê? Porque ele soube hospedar a presença de Deus. E como Obed-Edom hospedou a presença de Deus? Ele hospedou a presença de Deus em santidade. Santidade. Não existe um outro segredo. E o que é santidade? Santidade é viver dentro dos padrões da palavra de Deus. E quem é santo? Santo é aquele que vive segundo a palavra de Deus, que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Esse é santo. Esse é o remido. Só dessa maneira nós podemos trazer o quê? A arca de Deus, a presença de Deus. Ainda existem muitas outras maneiras de nós trazermos a arca de Deus. Como trazemos a arca de Deus? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos quem Deus é. Em segundo lugar, quando nós nos santificamos. E terceiro, quando nós jejuamos constantemente, quando nós matamos a nossa carne, quando nós matamos o nosso orgulho em jejuns, em vigílias, em fadiga. Se você vir na Bíblia, o homem que mais escreveu a metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que em jejuns muitas vezes, em açoites, em naufrágios, em fomes, em frios, em tentações, em perigos, mas em tudo isso ele estava a padecer. Por quê? Por causa da pregação do Evangelho, por causa de proclamar a glória de Jesus, por causa de pregar o Evangelho, aleluias. Paulo estava a gemer para trazer em si a arca de Deus, para hospedar a arca. Como trarei a mim? Em jejuns, meu irmão. Perca noites. Você quer ver poder de Deus? Quer ver cura? Toda hora comer, come de manhã, come de dia, come de noite. Queres ver poder de Deus? Fecha o estômago. Vai orar. Vai buscar o poder de Deus. E você vai ver como Deus é poderoso para se manifestar. O poder de Deus se evidencia na vida daqueles que o buscam em espírito e em verdade. A Bíblia declara também que nós podemos experimentar em trazer a arca, a presença de Deus, através da oração. Orai sem cessar. Quando nós oramos, nós trazemos a nós a arca de Deus. A arca de Deus é a presença de Jesus. A presença de Jesus dentro de nós, nós podemos fazer grandes maravilhas, grandes sinais. Nós teremos autoridade para expulsar demônios. Nós ressuscitaremos mortos. Nós vamos dar vista aos cegos. Mas como? Orando constantemente, nos santificando, jejuando, conhecendo a palavra de Deus, nos enchendo do conhecimento profundo da pessoa de Jesus. Só assim nós veremos grandes coisas. Por quê? Porque nos santificamos, porque nós oramos. Como os discípulos fizeram grandes coisas? Oraram. Estavam a orar, estavam lá 120 pessoas a orar, a buscar o poder de Deus. Só assim depois o poder desceu e eles viram grandes coisas naquele dia. Esses estão bêbados? Não, não estamos bêbados. Esse é o poder de Deus revelado para as nações. O poder de Deus, a confirmação da ressurreição de Jesus para as pessoas. Quando Jesus morreu naquela cruz, quando Jesus ele se entrega naquela cruz, quando Jesus ele morre naquela cruz, ele deixou promessas. E essa promessa se cumpriu em Pentecoste, na vida dos discípulos. E eles foram começar a pregar. E na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Por quê? Porque homens estavam inflamados pela glória de Jesus. Porque homens estavam inflamados pela glória de Deus. Nós precisamos nos arrepender de buscarmos a Deus de qualquer maneira. Deus não se busca de qualquer maneira. Deus se busca de todo o coração. Você pode buscar a Deus tão somente de todo o coração. Só assim você também poderá encontrar a arca de Deus. Só assim você poderá hospedar a arca de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.